Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, em A mesmo. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar e pedir a Deus que fale conosco nesta noite, em nosso primeiro domingo, que o Senhor esteja nos direcionando em todo esse ano que está diante de nós. Deus bendito, o Senhor é o nosso Deus, como nós cantamos aqui, confiamos no Senhor e em teu eterno amor. Não confiamos em nós mesmos, não confiamos em nosso coração porque ele é corrupto, não confiamos em nossa sabedoria, nós confiamos no Senhor. E é por isso que nos achegamos diante de ti, para que o Senhor nos instrua, para que neste ano que chegou, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos aponte o caminho, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não pegarmos caminhos que não sejam da tua vontade. Deus bendito, obrigado por cada irmão que se faz aqui presente, por cada família, que veio nesta noite com o desejo de adorar ao Senhor. Que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração e que neste momento o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Acreditamos que o Senhor fala conosco mediante a exposição da tua palavra. E é assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, pedindo humildemente que o Senhor fale a cada um de nós. E é assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. De forma breve e aqui resumida, a epístola de Tiago, Tiago é o meio-irmão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Tiago se tornou alguém muito proeminente no primeiro século, alguém muito importante para o cristianismo, e aqui na sua epístola, ele escreve para irmãos, para cristãos, que em sua maioria eram judeus. Irmãos, em particular, que estavam vivendo fora da região ali da Palestina. E Tiago, então, escreve para esses irmãos e há um público majoritário que Tiago escreve. Tiago escreve para 3 classes especiais de irmãos que são majoritários nessa carta. Ele escreve para irmãos pobres, ele escreve para irmãos ricos e ele escreve para irmãos que são negociantes, irmãos que têm negócios. Essa perícope aqui que nós vamos meditar nesta noite, do versículo 13 a 17, Tiago está falando especificamente a esses irmãos que têm negócios. Nós podemos dizer isso e afirmar com precisão a partir aí do versículo 13. Irmãos que fazem negócios. E era muito comum no primeiro século você encontrar pessoas que tinham negócios, que viajavam de um canto e para o outro. No capítulo 5, quando Tiago fala especificamente para os ricos, ele traz uma censura muito pesada para eles. Mas aqui no capítulo 4, quando ele fala sobre irmãos que têm negócios, e aqui não necessariamente irmãos, porque ele não usa a palavra irmãos, então muito provavelmente Tiago está falando não somente para seus irmãos que têm negócios, mas aproveitando para falar de forma geral qualquer outra pessoa que tem negócios. Ele então quer trazer aqui recomendações e exortações sobre os projetos, sobre os planos. E no versículo 13, ele começa dizendo exatamente a esses irmãos que pensam assim. Ele diz, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Então, Tiago se direciona a esse grupo de irmãos que tem como projeto isso, obter lucros. Então, ele tem um projeto. O seu projeto é que ele possa ir a um lugar, a uma cidade tal, passar tanto tempo, fazer negócios ali e que aquilo possa lhe render muitos lucros. Então, ele está falando com alguém que é confiante, alguém que sabe exatamente o que quer da sua vida, alguém que traçou os seus planos, que tem seus objetivos, ele sabe aonde ele quer chegar, em qual cidade ele deve ir, quanto tempo aproximadamente ele deve passar lá, e ele tem também a certeza de que isso trará lucros reais para a vida dele. Então, Tiago se direciona a esses irmãos que têm isso como objetivo. E aí talvez você pergunte, o que isso tem a ver conosco nesse presente momento? Tem tudo a ver, porque nesse início de ano, nós nos assemelhamos a esse grupo de pessoas que projetam, que têm uma estrutura, que pensam em alguma coisa. E no caso aqui, nós também. A maioria de nós estamos pensando em como nós iremos progredir nesse ano, em como nós iremos avançar na nossa vida financeira, em nossos cursos, na nossa vida profissional, como podemos aproveitar esse ano de 2025 para ganhar alguma certa projeção em nossa vida. E não há nenhum problema em nós fazermos isso. Eu acredito que é o contrário. Não fazer talvez seja um grande problema, né, nosso, de não ser organizado, ou de não ter metas. E o problema aqui de Tiago não é apresentar irmãos que têm esse tipo de pensamento. Essa não é a questão de Tiago. Mas a questão de Tiago, aqui nesse presente momento, é quais são os fundamentos que levam você a projetar alguma coisa. Por que você quer crescer profissionalmente? Por que você quer alcançar alguma projeção? Quais são os fundamentos que levam você a querer almejar isso em sua vida? Então, o Tiago aqui vai gerar algumas reflexões sadias para nós. Porque nesse período de ano, nós precisamos fazer essas reflexões. E aí ele vai trazer algumas considerações para nós, que vai nos servir agora nesse começo de ano, já que nós estamos planejando muitas coisas para as nossas vidas, e a grande parte dessas coisas que nós estamos projetando, não há dúvidas de que seja uma melhora na vida profissional, na nossa carreira, como indivíduo, nos nossos negócios. Eu quero fazer um curso para ver se eu melhoro, se eu consigo uma melhor oportunidade de emprego, enfim. Não há dúvidas de que grande parte dos nossos planos para 2025, eles caminhem em torno disso, de uma projeção para as nossas vidas. E aí, Tiago, então, diante dessa afirmação, Tiago, a partir do versículo 14, ele quer trazer algumas considerações para não somente aquele público, mas também para nós, que estamos projetando, que estamos planejando as coisas. A primeira coisa que Tiago quer trazer para esses irmãos que estão tão confiantes daquilo que eles estão planejando, porque Tiago está lidando com um público que está extremamente confiante de que tudo que eles planejaram vai dar certo. De que tudo que eles se organizaram, tudo que eles planejaram, como ele disse no versículo 13, né? Olha, nós vamos para a cidade tal, vamos passar um ano lá, faremos negócios e teremos lucro. Ele está confiante de que tudo que ele planejou, de que tudo que ele colocou lá na agenda, de todo o plano que ele fez, tudo vai sair à risca como ele planejou. É bem verdade que grande parte da nossa trajetória do ano após ano, a gente tem aquele senso de frustração, porque às vezes a gente percebe que nem tudo que a gente planejou, projetou, saiu exatamente como nós pensamos, né? E às vezes nós ficamos frustrados com isso. E há uma razão disso acontecer. A razão é porque quando nós planejamos, nós precisamos lidar com as incertezas que são naturais da própria vida.
E é o que Tiago vai dizer a partir do versículo 14. Ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Ele está logo trazendo uma afirmação. Você que está fazendo planos para amanhã, para depois, para o ano inteiro, a primeira coisa que você precisa entender é que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã aconteçam situações que pegue a tua agenda e o teu planejamento e bote de cabeça para baixo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, por mais que a gente planeje, mas a gente precisa entender que nesse caminhar existe uma linha de incertezas. Que planejar não significa dizer que tudo irá acontecer como nós planejamos. Porque há um caminho de incertezas. E Tiago apresenta esse caminho dizendo: olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Inclusive, Salomão vai dizer exatamente isso em Provérbios capítulo 27, versículo 1. Coloca aí Provérbios 27, versículo 1. Olha o que Salomão disse. Provérbios 27, 1. Ele disse: olha, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. O amanhã é incerto para todos nós. Então, primeira coisa, pode voltar lá para o nosso texto. Então, você vai ver essa verdade sendo apresentada em vários lugares nas Escrituras. Há um caminho de incerteza. Quando nós planejamos, nós estamos lidando com o futuro, com aquilo que pode acontecer, com as probabilidades. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o futuro ele é incerto para nós. Isso não quer dizer que, diante das incertezas, nós não devemos planejar. Não é isso o que Tiago está querendo dizer. Mas nós precisamos, primeiramente, lidar com isso e entender que existe um caminho de incertezas daquilo que nós estamos planejando. E aí ele vai dizer a razão também dessas incertezas. Ele vai continuar dizendo no versículo 14, olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui Tiago está falando sobre a brevidade da vida. Todos nós estamos aqui agora, mas a grande realidade é que a vida ela é muito passageira. Nós estamos aqui agora, mas pode ser que amanhã nós não estejamos. A vida é muito frágil. Pessoas que talvez estiveram aqui neste mundo ano passado e que acharam que iam viver o ano de 2025, não estão mais aqui entre nós. Né? Só essa semana nós sofremos o luto com o irmão Reginaldo e a irmã Silvia. Né? Numa semana o irmão perdeu a sua mãe e na mesma semana a irmã perdeu o seu irmão. Né? Então, uma família que ficou enlutada de duas maneiras numa mesma semana. Por quê? Porque a vida é assim. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando você olha para as nuvens, você percebe que ela vai passando. O vento vai levando e ela vai indo embora. E logo ela passa. E assim é a vida. A brevidade da vida, a transitoriedade da vida. Essa é uma característica nossa. Portanto, quando nós estamos planejando, nós precisamos considerar as incertezas e a própria brevidade da vida. Quem nos garante que nós teremos um ano saudável? Pode ser que uma enfermidade vire para baixo, de cabeça para baixo, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Por quê? Porque a vida é assim. Ela é passageira, ela é muito transitória, ela é muito efêmera. Ora, nós estamos bem, pode ser que depois nós não estejamos bem. Então, existem todas essas características que precisam ser consideradas quando nós planejamos. Nós planejamos, mas nós precisamos compreender que há um caminho de incertezas, porque não temos a total certeza de como as coisas irão acontecer, bem como também
nós precisamos entender a brevidade da vida. E Tiago está dizendo isso para um grupo de pessoas que tem como objetivo obter lucros. É alguém que está obstinado em projetar, em fazer planos para obter lucros. E aqui o problema de Tiago, como eu disse, não é planejar para se crescer, para se obter lucros, para se projetar na vida, mas é o fundamento pelo qual você deseja isso para a sua vida. E Tiago vai dizer que diante dessa transitoriedade da vida, diante dessa vida que é breve, você simplesmente projetar visando essa própria vida é um tipo de projeto pequeno. Porque essa vida é passageira. E não adianta nós gastarmos todos os nossos sonhos, os nossos projetos, projetando, simplesmente pensando em crescer, em progredir, em obter lucros, olhando simplesmente para esta vida. Porque essa vida é passageira. É como aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo de número 12, para aquele homem que disse que estava enriquecendo, ele disse que iria destruir, iria construir mais celeiros para encher ele, e chegar um momento, ele disse, agora eu vou curtir a minha vida, porque os meus celeiros estão cheios, eu prosperei, eu obtive lucro, e Jesus vai dizer, mas homem, tu é um tolo, e se tomarem a tua vida agora, o que vai ser? Então, Jesus faz reflexões, coloca aí para nós, Lucas capítulo 12, olha o que Jesus disse em Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo 16. Ele disse assim, e Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, um campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Esse homem era alguém que tinha um objetivo de vida, de lucrar, de acumular, de juntar, como aqueles negociantes que eles projetaram, vamos para a cidade tal, passar tanto tempo, vamos obter lucro. A mentalidade deles era somente pensando nas coisas aqui. Jesus diz, olha, e o que é a tua vida? Se tomarem a tua vida hoje, o que vai ser? É o que Tiago está dizendo, a sua vida é efêmera, é passageira. Então, planejar, pensando simplesmente aqui, é algo muito pequeno, que é o que vai dizer no versículo 21. Bota o 21. Olha o que Jesus disse. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É alguém que procura obter lucros, pensando simplesmente aqui, sem projetar algo maior para além daqui mesmo. Então, quando nós planejamos, nós precisamos planejar para além do tempo presente, para além desta vida aqui no momento. Quando nós planejamos, nós não podemos deixar de fora o fundamento de Deus. O porquê que eu quero progredir, o porquê que eu quero obter lucros, o porquê que eu quero crescer, qual é o fundamento? É simplesmente para me acumular, para que eu possa ter riquezas, para que eu possa melhorar minha condição de vida, para que eu possa ser alguém bem-sucedido? Deve ser mais do que isso. A Bíblia vai dizer, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. E é esse caminho que Tiago quer levar aos seus leitores. Voltemos nós para o texto. Olha agora o que ele vai dizer, Tiago. Ele vai dizer a seguinte coisa no versículo 15. Em vez disso, em vez de quê? Em vez de você planejar
simplesmente pensando aqui agora, numa vida efêmera, passageira, isso não faz sentido. Em vez disso, você deve fazer isso. O quê? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora você traz um fundamento para o que você vai fazer. O que você planejou, agora você está colocando Deus naquilo que você está planejando. Aquilo que você está idealizando para a sua vida, você está considerando Deus naquilo que você está pensando para a sua vida. Não é simplesmente pensar em progredir, mas é como é que Deus deseja que eu progrida. Como é o progresso aos olhos de Deus? Como é que Deus deseja que eu avance neste ano de 2025? E isso é considerar Deus nas coisas que está para fazer. Aqueles homens disseram, olha, nós vamos para a cidade tal, nós vamos passar tanto tempo lá, nós vamos obter lucro. E Tiago está dizendo, não, não é bem assim. Todos os planos que você vai fazer, você precisa colocar Deus. Você precisa colocar Deus. Primeiro, porque a sua vida depende de quem? Se ela é efêmera, se ela é passageira, a vida e a morte pertencem a quem? A Deus. Então você não pode deixar Ele de fora, como se você fosse dono de si mesmo, como se você fosse capaz de realizar todas as suas coisas, como foi lido aqui em Provérbios 16. O homem traça seus planos, mas quem é que dá a resposta? É Deus. É Deus. O homem traçando planos sem Deus não é nada. Porque Deus pode a qualquer momento colocar a mão e desfazer tudo. Você pode planejar tudo, mas Deus pode fazer assim, ó. Refaça de novo e agora me coloque como centro dos seus projetos. Aonde é que eu estou nisso tudo? Você quer progredir no seu trabalho? Aonde é que Deus está nisso? Você quer crescer como profissional? Por quê? Aonde Deus está nisso? De que maneira Deus vai ser glorificado nisso? Porque querer crescer profissionalmente como todas as outras pessoas, só para ter um bem-estar na sua vida, para ter comodidade. Mas não é bem isso. Deus deseja mais de nós do que isso. Deus deseja que a gente planeje, projete as coisas, considerando Ele em todas essas coisas que nós estamos planejando. Por isso, os seus projetos para 2025, você precisa perguntar, Senhor, é isso que o Senhor deseja para mim? Essa é da tua vontade? Deus, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer isso para te glorificar. E de que maneira eu vou glorificar a Deus com esse projeto, com a minha ascensão, com a minha projeção? De que maneira? Não é simplesmente projetar uma coisa e orar a Deus pedindo para que Ele abençoe. Não é simplesmente isso. Mas é conhecer realmente Deus em tudo aquilo que você está planejando. E é exatamente isso que Tiago quer dizer para esses irmãos que estavam com esse projeto determinados a fazer lucros, de vamos para tal cidade, vamos passar tanto tempo lá e nós vamos obter lucro. Isso, Deus quer isso para você. Então você precisa pensar. Talvez você hoje queira estar pensando em mudar o emprego. Será que Deus quer isso mesmo? Estou pensando em ir embora para um outro país. Lá vai me dar muito dinheiro. Deus quer isso mesmo para você? É isso que Deus quer para a tua vida? É só obter lucro? A vida não é isso. A vida não é somente isso. Inclusive, Jesus vai dizer lá no capítulo 12 que a vida de um homem não consiste no acúmulo dos seus bens. É mais do que isso. A vida é mais do que acumular. A vida é muito mais do que obter lucros. A vida é muito mais do que ser projetado financeiramente no trabalho. É muito mais do que isso. E Tiago quer mostrar para nós que os nossos planos, sem considerar Deus, eles são pequenos. E aqui Tiago está trazendo uma exortação para eles, para aqueles que planejam,
você precisa considerar Deus em todas as coisas que você está fazendo. Então, olha lá a tua lista, nas coisas que você está planejando, aquilo que você está almejando para o ano de 2025. Você está considerando Deus nessas coisas? Por que você quer tudo isso aí que você colocou? Aonde é que está Deus nisso tudo? Aonde é que está Deus nisso tudo? Será que isso só não é reflexo da sua própria cobiça? Que é o que ele vai dizer a partir do versículo 16. Ele vai dizer a seguinte coisa: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Por que Tiago está dizendo que é mau o desejo deles de projetarem sem considerar Deus? É como se ele estivesse dizendo: nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da permissão de Deus, eu não preciso do conselho de Deus, o que eu acho que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu traço os meus planos. E isso é uma pretensão orgulhosa, essa é uma jactância pecaminosa. E Tiago está dizendo exatamente isso: olha, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Que pretensões orgulhosas são essas? Eu estou decidido. Esse ano eu vou para tal lugar, vou passar tanto tempo lá, vou obter lucro. Você está muito confiante, você tem certeza disso? Você é muito pequeno para ter esse tipo de orgulho. Você é muito pequeno para ter esse tipo de pretensão. E Tiago está dizendo isso: olha, agora, entretanto, vocês se orgulham disso. Vocês se orgulham dessa autoconfiança de vocês, de achar que vocês são capazes de colocar em um papel tudo o que vocês desejam e desconsiderar Deus disso tudo. Em vez disso, vocês deveriam se perguntar: se Deus quiser, é isso que Deus quer, Deus está no meio disso, Deus vai estar comigo, Deus está aprovando, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Em vez de estarem fazendo esses planos sem Deus, considerem Ele. E Tiago vai dizer que toda pretensão que desconsidera Deus, todo tipo de plano que coloca Deus de fora, essa é uma arrogante pretensão. E ele vai dizer que todo orgulho semelhante a esse é mau. É mau. Toda ação dessa é uma ação má aos olhos de Deus. Quando a gente planeja simplesmente para o nosso prazer, para a nossa própria satisfação, sem considerar Deus em todas essas coisas, isso é mal aos olhos de Deus. É o que João vai dizer, por exemplo, em 1 João. 1 João, capítulo de número 2, olha o que o apóstolo disse. Ele vai dizer a seguinte coisa, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3. A partir do versículo 15, perdão. Ele vai dizer a seguinte coisa, João. Ele diz: olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que João vai dizer, que tudo isso passa. As coisas dessa vida passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que Tiago vai dizer que quando nós olhamos simplesmente para cá, quando nós planejamos para cá, quando nós gastamos toda a nossa motivação pensando aqui no agora, sem considerar Deus nisso tudo, essa é uma arrogante pretensão, e isso é mal aos olhos de Deus. Isso é mal aos olhos de Deus. Deus está em missão, Deus está abençoando o mundo, Deus está salvando pessoas, Deus está realizando uma obra, e eu preciso perguntar, a minha agenda, os meus planos, como tudo isso se conecta à agenda de Deus?
ao plano de Deus. Você quer crescer? Como isso vai cooperar para o que Deus está fazendo? Como isso vai contribuir para o que Deus está fazendo no mundo? Nós não podemos traçar uma agenda separada da agenda de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E Tiago está dizendo exatamente para aqueles homens isso. Vocês estão planejando para um lado, quando Deus está indo para o outro. Por isso que essa pretensão de vocês é orgulhosa, porque vocês estão seguindo sem Deus. Em vez disso, vocês devem se perguntar, é isso que Deus quer para mim? É essa a vontade de Deus para a minha vida? Porque todos os nossos planos, eles só serão executados se Deus quiser. Se essa for da vontade dele para a nossa vida. Por isso que ele diz, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, eu vou. Não é simplesmente eu traçar um plano e dizer, eu vou fazer isso aqui. Não, se Deus quiser, pode ser que eu faça, pode ser que não. Mas para isso, eu preciso colocar Deus no centro dos meus planos. Colocar Ele lá, para que Ele possa conduzir os meus passos, para que Ele possa me mostrar qual é a vontade dEle, o que Ele deseja para a minha vida. Então perceba o que Tiago está nos ensinando aqui. Que primeiramente, nos nossos planos e projetos, nós precisamos colocar Deus como prioridade dos nossos planos e dos nossos projetos. Um projeto orgulhoso é aquele que eu coloco a mim mesmo como centro dos meus projetos. Quem é o mais beneficiado nesses teus planos? Se for você mesmo, está alguma coisa errada. Se for você mesmo o maior beneficiado, está alguma coisa errada. Porque olha o que ele vai dizer no versículo seguinte, Tiago. Portanto, aquele que sabe, o último versículo 17, olha o que ele diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A pergunta é, qual é esse bem que ele está dizendo? Ele já ensinou aqui que nós devemos primeiro colocar Deus, e agora ele ensina as pessoas a fazerem o bem. Quando eu faço o bem, há dois mandamentos maiores da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo? Amar o próximo. Os negociantes, os caras queriam só obter lucro para eles, só pensavam neles, em seu orgulho, em sua arrogância. E Tiago está dizendo, não, considera Deus e agora considera o outro fazendo bem. Então, quando tu estiver projetando, projeta nesse ano, como os meus planos vão ser bênção para Deus e como os meus planos vão abençoar outras pessoas. Porque se você sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então você perceba que nos nossos planos, não somos nós que devemos estar ali reinando no centro dos nossos planos, mas Deus e o próximo. Por que você quer crescer profissionalmente? Para ser bênção no reino de Deus, para promover a glória de Deus. Eu quero crescer profissionalmente porque eu quero abençoar a vida de outras pessoas. É isso que Tiago disse no capítulo 1. O que é a religião para Tiago? Coloca aí no último versículo do capítulo 1. No último versículo do capítulo 1. Olha qual é a religião para Tiago. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A religião para Deus é ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Fazer o bem é ajudar quem precisa. Fazer o bem é ajudar quem necessita. É totalmente diferente do orgulho daqueles que querem obter lucro, que só querem lucrar para si, acumular. E Tiago vai dizer, não, considera Deus. Por que nesse ano, você que quer crescer profissionalmente, por que você não pensa assim, eu quero crescer profissionalmente porque eu quero abençoar o reino de Deus. Eu quero ajudar missões, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero que ela cresça, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar pessoas que necessitam. É isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja. Porque é esse o crescimento que Deus deseja para a nossa vida. É quando eu planejo, não colocando eu como centro, mas Deus e as pessoas.
mas Deus e as pessoas. Está todo mundo aí planejando isso, pensando somente em si mesmo. Mas Deus nos chama a planejar, pensando em Deus e pensando nas pessoas. E pensando nas pessoas. Então essa é uma hora para nós pensarmos em como nós estamos planejando aí a nossa agenda para 2025. Então, minha recomendação para você, neste ano de 2025, é: considere Deus em todos os seus projetos. Certifique-se de que isso é da vontade de Deus para a sua vida. Projete pensando em Deus, em ser bênção para o Senhor, em glorificá-lo com aquilo que você tem projetado na sua vida. Pense em como você pode abençoar a vida de outras pessoas, fazendo o bem. Deus nos chama a viver o ano de 2025 pensando menos em nós e mais em Deus e nas pessoas. Porque o cristianismo é exatamente isso. É nós sairmos da nossa zona, do eu, e podendo chegar na zona do outro e estar mais perto de Deus. Então, que nesse ano de 2025, nós nos encontremos assim, planejando, sim, nos organizando, sim, mas colocando Deus como prioridade dos nossos planos e pensando em como nós iremos abençoar a vida de outras pessoas. É isso que Deus deseja para nós. É esse tipo de plano que Deus deseja para as nossas vidas. A exortação que Tiago traz àqueles irmãos é uma exortação que serve para mim e que serve para você nesta noite. Para nós que estamos começando esse ano. Então nós vamos nesse momento aproveitar que nós fomos instruídos a isso e orar. E dizer: Senhor, eis aqui aquilo que eu tenho planejado, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, isso. E eu desejo, ó Deus, que isso seja bênção para o Teu reino. Deus, eu quero crescer na minha profissão, eu quero fazer um curso para me melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor para a Tua glória. Porque quer comamos, bebamos ou façamos qualquer coisa para a glória de Deus, considere Deus em tudo que você deseja fazer neste ano. Tire do seu coração qualquer pretensão arrogante de achar que Deus tem que estar de fora. Considere Deus. Porque o seu sucesso e o seu fracasso depende de Deus. Porque o homem traça seus planos, mas Deus é quem dá a resposta. Não é a sua sabedoria, não é a sua força, não é a sua astúcia, não é a sua inteligência, mas é Deus.